Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa e tentar entender um pouquinho melhor se vale a pena investir nela ou não, quais são os seus produtos e aonde são utilizados. Ô produção, sabe qual é o programa que a empresa mais gosta de assistir? Não, é o Vale a Pena Ver de Novo. Que merda essa porra. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Vale e provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa empresa. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco mais detalhado como funciona o seu modelo de negócio, o que ela faz, no que ela trabalha e também nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa gigante aqui do Brasil. Então, bora pro vídeo. E a Vale é uma empresa global de mineração que extrai minérios e transporta, os seus produtos por uma cadeia de logística bem completa e também bem eficiente. E ela vai integrar aí as suas minas, ferrovias, navios e portos, tudo isso para transportar a sua matéria-prima para os seus diversos clientes. E aqui quando a gente fala de mineração, a Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas e níquel. E também possui operações de manganês, ferroligas, cobre, ouro, prata e também cobalto. E só nessa pequena introdução a gente consegue observar o tamanho dessa empresa e o que ela significa para o Brasil, mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cada um desses pontos no decorrer desse vídeo. E agora falar um pouquinho sobre o CEO da Vale e nós estamos falando de Eduardo Bartolomeu, que ocupou esse cargo lá em 2019. E esse nome foi escolhido justamente por um momento bem delicado da companhia, já que foi nessa época que aconteceu lá o desastre em Brumadinho. E o CEO, o Eduardo, ele teve a importantíssima missão para recuperar aí a imagem da companhia após esse envolvimento da companhia com o desastre que aconteceu lá em Brumadinho. E ele é formado em engenharia metalúrgica e o seu primeiro destaque profissional foi na Ambev, que também é uma empresa gigantesca aqui no Brasil. Também possui um MBA em administração de empresas pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, o conhecido MIT, e como eu comentei, ele ocupou esse cargo, ele começou na Vale como CEO ali em 2019, com o seu foco total no trabalho, na recuperação, na credibilidade da companhia, com a população no geral. E Brumadinho ainda é algo que ainda está presente na companhia, não tem como ser apagado, foi um fato que realmente aí levou a vida de várias pessoas, e isso de fato ainda impacta a companhia, e eu vou entrar em um pouco mais de detalhes lá nos números para a gente entender um pouco mais como é que está indo essa situação com Brumadinho. E chegou a hora de falar um pouco sobre a história da companhia, lembrando que é sempre bem importante olhar esse aspecto da companhia, como é que ela surgiu, como é que ela está hoje e entender quais são os caminhos que a companhia pode tomar no futuro. E a história da Vale começou lá em 1942, que foi feito um acordo entre Washington, que obrigou o governo britânico a entregar ou transferir para o governo brasileiro aqui as jazidas de minério de ferro que pertenciam a Itabira Iron Ore. E em junho de 1942, um decreto-lei de Getúlio Vargas vai definir as bases de como seria organizada a Companhia Vale do Rio Doce. E também é nesse momento que a Vale adquire a pré-existente estrada de ferro entre Vitória a Minas Gerais. Em 1956 foram leiloadas as primeiras 716 ações da companhia na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então uma empresa que já está na Bolsa de Valores há muitos e muitos anos. Em 1978, a Reserva Natural da Vale se tornou uma área oficialmente destinada à conservação e pesquisa científica. E essa reserva preserva uma área de cerca de 23 mil hectares, equivalente ao tamanho aí de cerca de 23 mil campos de futebol. É muita coisa. Em 1997 é batido o martelo e a Vale é privatizada nessa época. É importante ressaltar que nessa época a Vale seguiu aí ampliando seus negócios internacionalmente e deu o primeiro passo para iniciar aí a exportação para a China, que hoje é o seu principal cliente. Em 2004 a companhia inaugurou a mina de Sossego, que é a sua primeira operação de cobre. Em 2006 a mina de Brucutu ela entra em operação e na época da inauguração o complexo de mina/usina foi considerado o maior em capacidade inicial de produção implementado no mundo. E a unidade é a maior mina de ferro de Minas Gerais em produção. E em 2007, o que nós conhecíamos como Companhia Vale do Rio Doce passa a se chamar somente Vale. E eu sempre trago para vocês que essas decisões de mudar o nome da empresa ou se desfazer de algum negócio é um movimento sempre legal, sempre importante. E aqui a empresa optou por um nome mais simples, mais forte,
e que tem uma sonoridade que é utilizada mundialmente. Em 2016, a Vale inaugura o complexo S11D, o maior empreendimento da história da empresa, que era o maior complexo minerador da companhia. E no dia 25 de janeiro de 2019 acontece uma das maiores tragédias da companhia e também uma das maiores para o Brasil. E aqui eu estou falando da barragem de Brumadinho, que acabou cedendo, né, e tirou a vida aí de várias pessoas. Isso marcou a empresa para sempre, né? A história da Vale vai ser sempre reconhecida como essa tragédia que de fato foi algo bem triste aí para uma nação, para um país, para várias famílias. E de novo, isso impacta a companhia até hoje, né? E acredito que vai estar presente na história da companhia por vários e vários anos. Acredito eu que vai ser um marco que a empresa não vai ter como apagar da sua história. E já em 2020, o mundo inteiro foi pego aí por uma pandemia e a Vale teve que se reestruturar todo o seu padrão aí de saúde e segurança de todas as suas barragens e de uma empresa como um todo. Lembrando que essa é uma empresa gigantesca, ela atua em vários países e ter essa reformulação dos seus protocolos foi bem custoso, mas de fato necessário para continuar aí as suas operações. E essa foi a história da companhia. É claro que é uma companhia de 1942, eu não tenho como trazer todos os fatos para vocês, mas aqui eu trouxe os fatos mais importantes e também os fatos mais marcantes aí para a companhia durante essa jornada aí de mais de 80 anos de história. E agora falar um pouco mais sobre a Vale, né? O principal negócio dela, né? E é uma atividade essencial para o mundo, já que o minério, né, está presente em quase tudo que tem ao nosso redor. Hoje ela é a maior produtora de minério de ferro e níquel do mundo. E a Vale conta com cerca de 120 mil empregados, né, próprios e também terceiros ao redor do mundo inteiro, produz 54% do seu consumo energético e também protege cerca de 8,5 mil quilômetros quadrados de áreas naturais. E agora eu vou entrar no detalhe sobre alguns dos segmentos que a companhia trabalha, que são mineração, siderurgia, energia e também logística. E na mineração eu estou falando de Pelotas e também minério de ferro, que é a matéria-prima essencial para a fabricação de aço e ele é encontrado na natureza em forma de rochas misturadas com outros elementos. E vale ressaltar que a Vale, né, o minério que é extraído lá em Carajás, tem 67% de teor de ferro, que é considerado o de melhor qualidade do planeta. E ainda na mineração, o níquel, né? A Vale é líder na produção desse material que é considerado um dos mais versáteis do mundo. Ele é resistente à corrosão e também mantém as suas propriedades mesmo quando é submetido a temperaturas extremas. E no processo de extração do níquel, a Vale também produz cobalto, cobre e também metais preciosos. Agora falando de manganês e ferroligas, né? O manganês ele é o quarto metal mais utilizado no mundo e é uma das principais produtoras desse mineral. E uma outra curiosidade é que o Brasil possui 10% das reservas mundiais de manganês. E ainda na parte da mineração, o cobre ele é de extrema importância para a indústria moderna, né? Ele é maleável, reciclável, resistente à corrosão e a altas temperaturas. E o cobre é o terceiro metal mais utilizado no mundo, atrás somente de ferro e de alumínio, e 66% do consumo anual de cobre é voltado para operações e aplicações elétricas. Falar bem rapidamente sobre a siderurgia, que é a indústria responsável por produzir o aço, que utiliza como matéria-prima essencial o minério de ferro, que é o produto que a Vale disponibiliza. E por ser um produto estratégico para o mundo, a Vale tem participação na Companhia Siderúrgica de Pecém, o CSP. E agora falando de energia elétrica, como eu já mencionei, né, cerca de 54% do consumo de energia elétrica das operações da Vale é atendido por geração própria, com destaque para fontes hidrelétricas e também fontes eólicas. E na parte de logística, além dos seus produtos, a empresa também transporta a carga para terceiros e também oferece 2 linhas de trem para passageiros aqui no Brasil. E de fato é uma empresa gigantesca. Quando nós vemos falar sobre Vale, vem só a parte de extração, mas aqui a gente consegue observar que não é só isso que a empresa faz, ela faz muito mais coisas e destaque importante é para a logística, né? Então ela faz toda a extração, faz todo o tratamento com os seus produtos e também tem todo o domínio do transporte aí dos seus produtos, uma baita de uma vantagem para essa empresa gigantesca aqui no Brasil. E chegou a hora de falar de números e no terceiro trimestre de 2022 a receita de vendas foi de 52 bilhões. E apesar dessa receita, né, de vendas ser extremamente absurdo, ela representa uma diminuição de 5% em comparação aí com o segundo trimestre de 2022 e
menos 19% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. E os custos e despesas foram de 35 bilhões, o que representa um aumento de praticamente 10% em comparação com o segundo trimestre de 2022 e 14% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior. E outro ponto importante é que as despesas relacionadas a Brumadinho somaram aí cerca de 1,7 bilhão, um aumento praticamente de 26% em comparação com o segundo trimestre de 2022 e, pasmem, 107% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aqui é mais um ponto importante, tá, pessoal? De fato, a empresa está tentando reconstruir essa área de Brumadinho. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês entenderem como está sendo feita essa transformação nessa região. Como eu comentei lá no início do vídeo, é um fato, um marco que nunca vai ser apagado da história da Vale. Porém, a gente vê que a empresa está tentando aí retomar toda a normalidade nessa região, mas de fato ainda vai demorar muito tempo para realmente chegar num nível satisfatório para as empresas e também para as pessoas que moravam naquela localidade voltar à situação normal como era antes da barragem estourar. E chegou a hora de falar sobre a nossa análise subjetiva, lembrando que eu sempre trago para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção olhando a trajetória da companhia até agora. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela é uma empresa extremamente consolidada, que é uma empresa que tem 80 anos de história, já passou por diversas coisas e possui uma relevância gigantesca no Brasil inteiro. E uma outra força é que ela tem operações em diversos outros países, isso dá uma tranquilidade muito maior, já que ela recebe em várias outras moedas, em moedas muito mais fortes que o real aqui no Brasil. Uma outra força é o seu portfólio de produtos. Ela tem uma gama variada e diversificada de produtos, não somente o minério de ferro, ela tem aí produção de diversos outros materiais. Possui um sistema próprio de logística, isso é uma vantagem excepcional para a companhia. E também ela tem excelência na parte operacional, lembrando aí que o seu minério é de relevância mundial, é o mais puro possível, é considerado os melhores materiais que você poderia pegar de alguma empresa. A Vale acaba sendo a produtora desses materiais. E agora falar um pouco sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é o impacto ambiental elevado. Lembrando que ela trabalha com extração de minério e isso acaba tendo um impacto muito grande, principalmente hoje nós vemos aí a agenda ESG crescendo cada vez mais e essa é uma fraqueza enorme aí para a companhia. Uma outra fraqueza é que o produto dela é uma commodity, e aqui eu trago uma reflexão para vocês, olhando os números da companhia, a gente consegue observar que de fato, apesar de ser absurdo, os valores são altos, ainda estão bem abaixo comparando aí o mesmo período anterior, e isso reflete aí pelo seu produto ser uma commodity, ela tem essas variações bem relevantes de um ano para o outro ou até semestres para outros. Ela tem também uma necessidade elevada de pesquisas e também estudos para a área de extração. Ela sempre vai precisar pesquisar novas maneiras de extrair o seu minério e também achar novas formas de extrair o seu material. Uma outra questão é que ela tem uma necessidade de maquinário com custo elevado. A gente sabe que esses materiais, esses maquinários não são baratos, são maquinários extremamente caros e extremamente um custo de manutenção também bem elevado. E agora falar sobre as oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é que ela pode investir na redução do impacto ambiental. Lembrando que o CEO atual ele foi eleito realmente para trazer uma melhora na visão e também na imagem da companhia, principalmente no impacto ambiental que a companhia tem quando ela se instala numa região. Uma outra vantagem, uma outra oportunidade é a melhora na estrutura das suas barragens para promover a empresa. Muito se falou das suas barragens na época que teve o acontecimento com o Brumadinho e aos poucos aí a companhia tem mudado aí a maneira que ela trabalha ou que ela faz as suas novas barragens. O seu minério de ferro é o melhor do mundo, isso é uma oportunidade gigantesca, não tem muito o que fazer, ela é a melhor e ponto final. E uma outra oportunidade é a demanda mundial que tem uma tendência a aumentar. A gente sabe que a China hoje é o seu maior cliente e que está passando aí por alguns problemas e de fato isso impacta diretamente a companhia, porém no futuro muito provavelmente isso deve se normalizar. E agora falando sobre algumas ameaças, e a primeira que eu trago para vocês é que é um setor altamente regulado, principalmente depois do acontecimento lá em Brumadinho. E uma outra ameaça é a alta influência do governo sobre essa companhia. A gente sabe que governo
governos vão e vêm e a empresa continua lá, continua a mesma, porém, dependendo da política que o governante quer para a companhia, isso pode movimentar e pode mudar a empresa aí do dia para a noite. Eu vou trazer mais um pouco de informações no resumo dessa companhia. E uma outra ameaça também, que ela é altamente exposta à variação do dólar, lembrando que o produto dela é uma commodity e isso pode impactar a empresa negativamente em determinados períodos. E essa foi a nossa análise SWOT. Se ficou algum ponto que você observou e que não está aqui nesse vídeo, deixe nos comentários para a gente deixar essa análise ainda mais completa. E agora, fazendo um apanhado geral sobre essa companhia, ela é reconhecida mundialmente, por seus produtos. Aqui eu estou falando de fato da excelência do seu material. A Vale, ela produz um material que é extremamente necessário para a sociedade como um todo. De novo, se você olhar ao seu redor, tudo tem a ver com minério de ferro, a casa que é construída, hospitais, enfim, uma gama gigantesca de materiais é utilizado aí na sociedade. E também qualquer alienação ou encerramento das atividades, o governo aí pode decidir como ela bem entender. Por isso que eu comentei que é uma fraqueza, e também quando você for olhar essa companhia ou outra que tem algo parecido, leve isso em consideração, porque o governo muda, o Estado pode botar a mão e pode impactar a companhia aí de forma significativa. E se você gostou dessa companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação na Bolsa de Valores está em R$ 81,08. E se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de analisar empresas, no mesmo estilo que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso site, onde vai ter um produto, onde você vai ter acesso à análise ao vivo toda semana. Então, se você tiver alguma dúvida, também mande lá pra gente e nós vamos sanar todas as suas dúvidas. Lá também vai ter os preços, então fiquem à vontade para ver tudo que nós temos no nosso site e fiquem à vontade. Qualquer coisa é só mandar no nosso direct e vamos te responder o mais rápido possível. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!